Aqui no Câmara Livre, toda semana, a gente convida personalidades para conversar com a gente sobre as suas trajetórias. É o nosso convite aqui na nossa missão pública de transferir para você, através dessas histórias, dessas experiências, a vida a partir do olhar dos nossos convidados, para que você olhe o mundo ao seu redor para ver se a sua sacada também está no caminho certo. Celso Eugênio Sacomandi, obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos ver, vamos tentar passar alguma coisa para o pessoal. Você é um caçula, falar que tem 4 irmãos, o pai, como se sabe, jogava tênis, ensinou as primeiras raquetadas, os primeiros movimentos, isso foi se desenvolvendo, faz parte da sua vida, está no seu DNA, toda essa história ligada ao tênis. Mas você tem alguma memória afetiva de infância? Pode não ser com o tênis, alguma passagem, objeto, alguma coisa na tua vida lá atrás, não sei se na primeira infância, no início da pré-adolescência, que lhe chama a atenção? Eu cresci ali no Jardim Brasil, e aí, ali na época a gente morava ali, minha mãe mora até hoje, era tudo rua de terra, tal, a gente jogava futebol ali na rua, tal, sem camisa. Passava em Brasil, Becacinha, acima da acima das Nações ali. E aí, mas ali logo pequeno, 6, 7 anos, meus irmãos já iam para o clube e eu passei aí também, comecei a jogar tênis. E quer dizer, a minha infância até a juventude eu passava o dia inteiro no clube, o dia inteiro no clube. Tênis, clube, raquete, bolinha, a infância fazia parte da tua vida? Fazia parte, aquele tempo a televisão era TV branco e preto quando tinha. Os vizinhos vinham assistir televisão em casa, porque não tinha. Quer dizer, durante o dia a gente passava o dia inteiro no clube. Era tênis, na época do verão, como a gente só tinha 3 quadras, jogava ali um pouco, enquanto dava lugar para outro jogar, corria na piscina, dava 2, 3 pulos na piscina, voltava. Nossa vida era o tênis. A gente vivia ali como se fosse uma família. O pai jogava bem? Meu pai jogou muito bem, foi primeira classe. Se destacou depois também muito em torneios que hoje chama seniors, né? Antigamente chamava torneio de veterano. E ele foi um excelente professor de tênis. Na década de 70 ele chegou a ser considerado numa enquete feita com os próprios técnicos do Brasil como o melhor técnico do Brasil. O BTC, a Academia do Tênis Municipal de Bauru, né, que dá para chamar assim, foi referência nos anos 70 aqui. O tênis nos anos 70 aqui de Bauru era muito forte, muito forte. Só para uma vez nós jogamos um campeonato brasileiro em Joinville, reunindo ali todas as federações, 800, 900 tenistas. Eu não sabia, fiz sabendo depois, que cada prova que a pessoa ganha, ou vice, ou terceiro ou quarto lugar, fazia um certo número de pontos para a federação que ele pertencia. E aí na entrega de prêmios lá, antigamente se fazia entrega de prêmios, fazia um jantar, tal, o pessoal ia chamando um por um, todas as categorias. O presidente da Confederação de Tênis, o carioca Gabriel Figueiredo, veio agradecendo, tal, agradecendo a Federação do Rio Grande do Sul, agradecendo a Santa Catarina, Paraná, São Paulo, a Federação de Bauru. Aí o pessoal, uau! Ele falou, não, mas em matéria de tênis, Bauru é mais que uma federação. São Paulo foi campeão geral pelos pontos dos seus tênis, com 54 pontos. Só o pessoal de Bauru fez 28, quer dizer, nós fizemos mais da metade do estado de São Paulo. Bauru era da referência da força na época. Hoje a gente ouve muitas histórias, o pessoal contando, a gente estava nos torneios, chegava o pessoal, chegou o pessoal de Bauru, acabou, não tem mais quem ir. A gente era forte. Os fundamentos do tênis, eles têm uma referência de idade para você, com a larga experiência que você tem, para pegar um menino, um moleque? O início do zero, assim, eu acredito que 6, 7 anos, assim, a hora que a criança já tem um certo, assim, entendimento, põe um pouco de atenção só naquilo, tal, e isso tudo, a criança tem que querer. Muitas vezes os pais gostam, já jogaram tênis e tal, põe a raquete ali, não vai, mas tem criança que você pega ele já sai mesmo, sabe, já percebe que tem uma habilidade, e essa habilidade muitas vezes é assim, às vezes
pela vontade que a criança tem. E eu acho que por aí, no início, até 10, 11 anos, a gente chama assim de brincar de tênis. As crianças funcionam por estímulo. Brincar de tênis. Levar para brincar. Mais para frente, ali 11, se realmente a criança tiver gosto e tiver jeito, aí sim, para treinar com mais seriedade. Até então, e eu também eu defendo que a criança nessa idade tem que fazer outros esportes também, se quiser. Que às vezes o pai direciona só para o tênis. Eu acho legal jogar futebol, jogar handebol, jogar vôlei, jogar o que for. Porque isso aí, a mobilidade dos outros esportes vai acabar ajudando depois na prática do tênis. Isso que eu ia comentar, no futebol, com uma referência muito rápida, que a gente lembra, aquele cidadão é muito bom driblador e faz dribles curtos. Ele provavelmente, em boa parte, jogou salão. Aprendeu salão, então. A bola, peso, tamanho, muito diferente. A noção espacial muda muito, né? É isso. Tá. No caso do tênis, tem alguma referência se ele brincou com o que a gente falava de ping-pong antes? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, para esse mesmo efeito aí? Eu acho que criançada hoje em dia, dificilmente eu acho que vai encontrar alguém que jogou ping-pong, eu acho. Mais comum depois que a pessoa joga tênis, tal, às vezes vai num clube ou numa casa de alguém, de um amigo, tem uma mesa lá e quem joga tênis, eu acho que deve ter, não digo aqui, mas tem uma certa facilidade para jogar. A gente está gravando aqui no pós-pandemia, só para referência de registro de tempo, né, histórico também, em 2022, onde tem uma febre do beach tênis, aí a quadra de areia, que tem uns movimentos muito mais restritos, né? Não dá nem para comparar, mas é uma forma de raquetar uma bolinha. O beach tênis está forte no Brasil em função realmente disso, porque o tênis é muito difícil de jogar, é muito difícil. E aí a gente vê essas senhoras lá, 40, 50 anos no clube, que nunca fizeram um esporte na vida, e entra ali na quadra de beach tênis ali, troca 3, 4 bolas e acha tá brincando. Sou jogadora de beach tênis. O tênis, você pega essa mesma pessoa, põe numa quadra com o professor, fica lá 1 ano fazendo aula, aí ela tem uma amiga que passou a mesma coisa. 1 ano, vamos bater uma bola, elas vão lá, primeiro que elas vão com 3 bolas. Hoje em dia não tem mais pegador de bola, que nem tinha antigamente. 3 bolas, aí já é difícil a primeira bola, uma jogar para a outra. Aí quando acerta para a outra lá, a outra erra. Quer dizer, é difícil. Aí 10 minutos de jogo, vamos embora. A paciência de ficar buscando bola. É difícil. O tênis realmente no início é difícil. Então aí o beach tênis está superando isso aí, muito mais fácil. Tá. A ideia de repetição em fundamentos está ligada a todos os esportes, né? No caso, você passou a criança, que você falou da referência, da fase de brincar. Ali passando dos 10, 11 anos, depende do desenvolvimento de cada um, lógico, até físico, do biotipo, já é o momento de ir fazendo uma sequência, uma referência para movimentos corretos, para golpes corretos. Hoje a maneira que se ensina, que se treina é bem diferente da minha época. Na minha época a gente treinava era jogando 7. 7 quer dizer, como se fosse um jogo. Tá. E a gente entrava na quadra para treinar com a mesma seriedade que era como se fosse um torneio. Quer dizer, a gente era raramente a gente treinava um golpe específico. Lógico que a gente tinha um problema, às vezes meu pai falava, essa bola aqui você tem que fazer assim, o momento está errado. Meu pai era muito assim, crítico, assim, mas ele ficava de olho no movimento. Entendi. Movimento. Muito observador clínico ali. Movimento. Esse movimento é errado. Mesmo depois, agora eu lembrei, mesmo depois eu já jogava mais, eu dava aula, já estava dando aula fazia tempo. E eu trabalhei junto com meu pai muito tempo ali no clube da cidade, no BDC da cidade. E às vezes eu estava dando uma aula ali, batendo bola com o aluno, e meu pai às vezes ficava ali naquele bancada dando uma olhada, e eu ficava caprichando no movimento, porque eu sabia que ele estava de olho, não só no aluno, mas no meu movimento também. Mas em função disso, muita gente aprendeu, o pessoal daquela época, todo mundo com o movimento, você faz o movimento certo, o desenvolvimento é muito maior. Você pega uma criança e um adulto que começam a jogar juntos, o adulto em pouquíssimo tempo está batendo bola. Tá. Mas por quê? Mas do jeito dele. Muitas vezes o adulto, o professor fala, não, você tem que fazer assim, aí o cara está devolvendo a bola lá da maneira dele, pensa, eu faço do jeito que eu quero, estou devolvendo. E a criança não, a criança aceita o que o professor fala e faz o momento certo,
mesmo que demore mais, mas aí o adulto chega numa fase que não passa daquilo e a criança supera. Eu ia fazer essa referência para insistir com um destaque aqui. Eu lembro do que me veio à memória aqui, o Alex Garcia, né, que já está veteranão, joga elite do basquete há muito tempo, tá aqui no time de Bauru. Você vê ele cobrar arremesso, eu já tentei pegar a bola de basquete, que eu sou ruim, acho que a bola é muito grande, me atrapalha. Com aquele jeito dele, ele fala, não, é impossível arremessar daquele jeito. Ele arremessa de um jeito, um jeito torto que dá certo para ele. Uma maneira pessoal, né? Esse jeito torto no tênis, dependendo do tipo de coisa, para essas referências de movimentos, são levados a que ponto? Então, antigamente era muito mais severo esse tipo de coisa. Hoje você vê, assim, o Federer tem um movimento que a gente fala assim, um movimento igual o livro ensina, perfeito. O Nadal já completamente diferente, ele faz um movimento que ele faz a terminação da raquete em cima da cabeça. Isso aí, você não pode pegar uma criança e ensinar a bater daquele jeito, mas é uma coisa dele. E aquilo ali é eficiente para burro. Na minha época, eu joguei na época do John McEnroe, ele sacava praticamente de costa para a quadra, praticamente de costa. É uma coisa assim. E nos Estados Unidos foi muito ele ficava de costas, assim, ficava com os dois pés na linha e ele se jogava assim, ele caía para quadra de costas. Foi imitado nos Estados Unidos, mas ninguém conseguia sacar daquele jeito. É uma coisa dele. Quer dizer, agora tem algumas coisas, vamos por pegar a bola na frente, pegar a bola na subida, girar a cintura, isso aí é básico para todo mundo. Agora, a maneira que o cara vai golpear a bola já é outra coisa. Isso aí cada um tem o seu. E o professor tem que respeitar isso. Às vezes o cara tem que respeitar. O Borg, por exemplo, jogava na época, ele batia a esquerda com as duas mãos. Ele juntava o joelho e ele batia, porque ele jogou hóquei sobre gelo quando era bem criança. Hóquei sobre gelo. E aí quando ele começou, isso eu sei, ele começou na escolinha, que eu conversei depois com o técnico dele, o cara que foi o técnico dele. Viajei com ele um tempo. A gente começou na escolinha lá no clube, o professor falou assim, olha, melhor você fazer outro esporte que o tênis, dessa maneira você vai conseguir jogar. Assistiu o filme das Irmãs Williams? Eu não assisti. Não, assista, muito interessante. A insistência do pai, da família negra americana, de ir lá, ser rejeitado nos torneios. Eu não assisti, mas eu vou assistir. A palavra persistência, perseverança que está na tua vida por outros caminhos, está lá, presente o tempo inteiro lá. Né? A gente vê o pessoal, os jogadores assim, tops aí, se destacando, fala, o cara é abençoado por Deus. Tudo bem, mas você não sabe o que ele treina para chegar naquilo ali, fora da quadra. O Nadal agora no torneio nos Estados Unidos lá, ele jogou a final com duas costelas quebradas, que eles chamam de overtraining, quer dizer... Excesso de treino. Excesso de coisa, quer dizer... Aquilo ali não foi do jogo, aquilo ali foi de treino, porque o jogo ele fica ali 2, 3 horas ali, mas ele treina demais. O treino, por causa da sobrecarga, a alta performance sempre treina demais, exige-se do organismo, do corpo, além do limite em quase todos os esportes, não sei se em todos. No tênis também tem essa citação? O pessoal que quem não treinar, não... Mas chega um estágio de fadiga para os grandes circuitos que... Chega. Às vezes não sei, na época do Guga, eu chegava a ver, às vezes o Guga ficava 15 dias sem jogar um torneio, né? E aí começava a jogar o torneio, dava para ver que ele já estava cansado, quer dizer, o cara treinou demais, né? Não era uma coisa, sei lá. É engraçado o esporte de alta performance com umas coisas, né? O Bauru teve há pouco tempo, também me lembrei aqui para colocar no papo, quando entrou no time na elite de vôlei, começou um campeonato voando. Aí ao final eles reconheceram que erraram a preparação a tal ponto, da força no começo, que o time que chegou no meio começou a curva ascendente, montanha-russa, não rendeu mais. Porque o estágio de preparação física, que é para ir desenvolvendo ao longo do tempo, pré-temporada, e chegar no ápice ao final, tinha sido mal planejado. Eu joguei os Jogos Pan-Americanos no México, 75. Eu tinha 15 anos, eu era o atleta mais novo de toda a delegação do Brasil, todos os esportes. E eu joguei com o gaúcho o Schmidt e o João Soares de Campinas. E eles tinham 5, 6 anos mais que eu. E eles estavam um ano nos Estados Unidos.
fazendo universidade. Sei lá, eles estavam acostumados a treinar muito. Então, nós chegamos no México, toda a delegação, um mês antes. E a gente treinava dia inteiro. Quando chegou o torneio, a impressão que dava é que fazia um ano que eu não jogava tênis. Eu passei do ponto. Hoje o cara treina, quando os estudos, o cara treina o fulano para bater o recorde naquele dia. Se passar 2 dias, ele acabou, ele já começa a descendente. E quando começou o torneio, eu passei. Aí a resposta física... Joguei mal, eu estava cansado, assim, não cansado de fôlego, o corpo estava, sabe, exausto. Você, provavelmente não, o registro da história foi o mais jovem a disputar esse tipo de torneio, foi o campeão brasileiro seguido com mais títulos da história do tênis. Eu fui campeão brasileiro 7 anos seguidos. Eu joguei a primeira vez, eu perdi em 1970, perdi na final do Ney Keller, um amigo meu, um gaúcho, amigão meu até hoje. E depois todos os outros que eu joguei, eu ganhei. Mas que idade você tinha aí, desse primeiro? 10 anos. 10 anos de idade. 10 anos. Vice-campeão brasileiro com 10 anos de idade. Fui vice. Genial. Para a tua idade, à medida que foi ali 10, 11, 12, 13, 14, 15 aí do sul-americano, a história registra que você era acima da média, sabe? A nível de Brasil, assim, o melhor jogador era o Thomas Koch. Sim. E ali a gente cresceu, eu cresci ouvindo aquele negócio que eu era o próximo Thomas Koch, eu ia suceder o Thomas Koch. Aqui no Brasil, realmente, eu me destacava bastante. Com quanto tempo você começou a sentir o desconforto físico, um sinal de que algo poderia estar errado? Então, na verdade, foi bem depois. Eu não sei... Em determinado momento da minha carreira, eu senti que eu não ia melhorar mais o jogo. Mas isso uns 23 por aí. Depois dos 20 já senti que eu não ia... Eu tentava, não conseguia mais. Eu entrava na quadra antigamente, eu me sentia um cara forte na minha relação ao adversário, assim, forte fisicamente. Depois de um tempo eu já não. E aí foi passando, aí com 23 eu senti que eu não ia melhorar e eu não queria estar no bloco ali do meio para baixo, só para formar a chave. Só para participar. Só para participar e ganhar um dinheiro, às vezes, mal pagar as despesas. Então eu resolvi sair, fui convidado pelo clube aqui para dar aula de tênis, né? Porque eu conheci minha esposa e tal. Eu joguei alguns torneios aqui mais perto e tal. Depois não joguei mais. Mas... Como é isso na sua cabeça, num determinado momento? Você está num estágio, pensa em esportista, estou jogando, estou ganhando tudo, 7 vezes campeão brasileiro, de repente a história lhe diz, olha, você tem um e depois passou, eu passei por vários médicos no Brasil, porque o pessoal fala assim, ó, você tem uma doença neurológica, não sabemos o que é. Aí foi até que eu tive um diagnóstico, chama adrenoleucodistrofia. É uma doença daquele filme Olho Lourenço. Tá. E é uma doença metabólica, que a gente tem um ácido graxo lá que o corpo normal queima direito e o meu não queima direito e vai acumulando na mielina e vai dando mau contato. Aí passou, eu fui dando aula com muita dificuldade, teve uns meninos que me ajudaram nas aulas e tal. Aí depois de muito tempo, o professor aqui de Bauru, o Helder, sempre me falava, ele tem um projeto de cadeira de roda, e ele sempre me falava, Celso, vai lá na cadeira de roda, tá? Eu falei, não. Um dia, não sei porquê, me deu na cabeça, eu fui. Eu sentei na cadeira, que eu comecei, ele falou, tem que fazer assim. Eu fiquei louco. Quando eu senti o peso da bola na raquete, eu fiquei alucinado. Eu fiquei lá, acho que 1h30, a hora que eu olhei na mão, eu estava cheio de bolha. Vontade de jogar de novo. Nossa, eu fiquei alucinado. Falei, eu vou comprar uma cadeira para mim. Aí ele me emprestou a cadeira dele lá, do projeto dele. O pessoal do clube, os amigos do clube se cotizaram, compraram, porque a cadeira é cara, se cotizaram, compraram a cadeira para mim. Nossa, eu fico alucinado. Agora eu vou no clube de manhã, chego lá 8 e pouco, saio de lá meio-dia, meio e pouco. O pessoal passa e fala, esse cara é louco. O cara tá doido, tá na cadeira. Mas então, eu fico pensando em casa, acho que se eu
fizer assim, se fizer tal na cadeira, eu acho que vai ser bom. Eu chego lá, a primeira coisa que eu faço é aquilo, entendeu? Não em outra proporção, outro dia eu ouvi o Nadal falar que cada vez que ele vai para o treino, ele vai para aprender alguma coisa. Entendi. E não é lá para treinar automático. Ele falou que ele vai aprender alguma coisa, ele vai tentar uma coisa nova. E eu em outra proporção, penso a mesma coisa. Cada vez que eu vou tentar. Um elemento de motivação aí, de questão interna, né? Que é muito pessoal, de ir lá e cada movimento que você teve que recriar ou reaprender, lógico, com toda a adaptação, tá ligado a essa fase toda aí. Então, ficou uma coisa ali, eu parei de jogar e ficou uma coisa assim mal resolvida, sabe? Sim, sim. Ficou uma coisa mal resolvida. Aí às vezes eu penso, pô, de repente eu poderia ter alcançado um patamar maior no tênis, ter parado de jogar realmente por causa da idade ou por causa de outra coisa, e não porque você achar que você não vai melhorar de jogo e tal. E então eu sinto que eu não preciso das pernas. Não preciso das pernas. Quando estou na cadeira, como eu estou sentado aqui agora, eu me sinto uma pessoa completamente normal. Você fala, vamos ali, aí sim. Aí eu lembro. Mas então quando eu estou na cadeira, eu sinto uma pessoa completamente normal. Aquilo ali. Já que a gente está citando disso, qual o peso da força mental no esporte, na partida? Porque a gente vê viradas sensacionais de alguém que estava detonando o outro e de repente o jogo para. Não vai mais. Eu acho que a cabeça é muito assim, quando o nível de jogo é mais ou menos equiparado ali e tal, a cabeça é o que conta, porque se o cara não tem um cara que entra, às vezes o cara vai jogar com um cara assim melhor, bem melhor ranqueado, e esse cara melhor ranqueado entra para ganhar. O outro, muitas vezes, entra para fazer um bom score. Entendeu? E não é que esse cara entra para perder, mas ele entra ali e tal, aí chega 4-4 e tal. Acho que na cabeça dele passa assim, se eu perder 6-4, tá bom, esse cara aí, nossa, não sei o quê, número 2 do mundo, número 3 do mundo e tal. E na cabeça do outro, eu falo assim, putz, agora eu preciso ficar muito ligado, porque quer dizer, o cara, um entrou para ganhar, o outro entrou para fazer um bom score. É a cabeça ali que conta. Tem cara que entra, nem sempre ganha quem tem melhor direita, melhor esquerda. Às vezes ganha o cara mais teimoso, o cara mais, cabeça mais forte, mais determinado. Você é canhoto. Sou canhoto. Eu não gostava de jogar com canhoto? Não gostava também de jogar com canhoto. É mais difícil ter tenista canhoto, então... E quando calhava de eu jogar com canhoto, eu também não gostava não, porque o tipo do efeito e tal. No seu período de auge, você contava aqui pra gente que as pessoas falavam, ele joga mais no fundo. O tênis era mais rápido naquela fase? As quadras eram bem mais rápidas. A quadra de saibro não. A quadra de saibro, que a gente fala, a terra. Mas as quadras que a gente falava, as quadras sintéticas, que a gente chamava quadra dura. Certo. Eram mais rápidas, elas eram mais... O material que era feito... O saibro é uma liga de argila, alguma coisa assim? O saibro é o tipo de uma argila, porque ele, se fosse a terra comum, ela esfarelaria, né? É uma terra para ficar mais firme e em cima dessa terra, depois que ela está compactada, nivelada, vai o pó de telha. Pó de telha para fazer essa movimentação para o pessoal conseguir deslizar por cima. Às vezes, aspas, escorrega mesmo, como se fosse escorregar, você fala deslizar aí. Escorrega, então, depende, se ela estiver muito seca, ela escorrega bastante. Se estiver muito seca, e depende do tipo às vezes o tipo do pó de telha, que a gente chama, às vezes o tipo que é moído, tem uns que são então, meio granuladinho, meio redondinho, e fica muito escorregadio. E essa quadra mais molhada, ela já é mais lenta, você escorrega menos. Na Inglaterra, para quem não conhece, grama é algo especial lá, diferente de outros circuitos, por exemplo. A Inglaterra... Praticamente toda a Inglaterra joga quadra de grama, é aquela grama bem fininha, tipo aquela grama do green do golfe, da parte do golfe. E você vai nos clubes assim, comum, que o pessoal joga o ano inteiro. Sim. E aí a grama fica ali no fundo da quadra, ali a parte da rede ali, fica que nem o lugar do goleiro. Fica queimada a grama, muitas vezes sem grama ali.
E aí o Wimbledon, por exemplo, eles terminam o torneio, eles fecham aquelas quadras ali, passa um tempo, eles começam já a tratar da quadra para o torneio do ano que vem, não deixa o pessoal jogar. Tá. Então a grama ali, são 2 semanas. Tem que estar... Então, são 2 semanas. Na primeira semana tá legal. Na segunda semana a gente vê pela televisão, já está ali mais gasta ali, pessoal. Sim. O centro da quadra e tal. Tá. É mais difícil, tem referências diferentes jogar no saibro ou jogar na grama? A grama é mais rápida, Hoje em dia o piso da grama de Wimbledon é mais lento do que era da minha época. A maneira que eles cortam a grama... Por causa do tipo de grama, o tratamento da grama? O tratamento da grama, o tipo que eles cortam, eles tentaram deixar o jogo mais lento para ficar mais atrativo para a televisão. Porque antigamente o cara dava uma bomba de saque, o outro não devolvia, entendeu? Hoje eles trocam bola ali, jogo de mulher principalmente, que as mulheres batem muito forte, mas elas trocam ali 10, 12, 15 bolas ali na grama. Sim. Às vezes você fica lá falando, a perseverança do golpe, ver quem vai errar primeiro, ou arriscar mais um determinado... Então, tanta troca que antigamente, por a grama ser mais rápida, era muito difícil de controlar. E a grama pula pouco. Ela bate e ela baixa, ela não é como no saibro ou na outra quadra que ela pula alto, ela pula baixo. A bola e a raquete mudaram muito? Na minha época a gente jogava com raquete de madeira, bola não saía praticamente, a gente achava que saía, mas hoje em dia as raquetes soltam muito mais a bola, as cordas. Antigamente a gente tinha, eu ainda tenho hoje a corda de tripa. Antigamente tinha tripa de carneiro, tripa de boi, hoje ainda tem, mas é raro e caríssimo. E agora eu tenho umas cordas sintéticas, assim, me fugiu o nome, mas que soltam muito a bola, ajudam muito o jogador. A raquete também ajuda muito. Às vezes a gente pensa assim, eu queria ter uma raquete dessa naquela época, só eu com a raquete daquela, jogar contra o pessoal da quadra. No tênis não tem restrição, digo, de nível de regras de esporte, desse tipo, quem for com a melhor raquete, boa, tranquilo, não é que nem não tá comparando com o tênis de mesa aqui, porque tem uma série de regras, a raquete não pode ter tal material. Não, no tênis não tem isso. É liberado. No tênis não tem, liberado e... Não tem não. Você tinha as bolinhas lá, não sei se era capotão, tô brincando aqui com o futebol, né, para fazer heresia aqui com o tênis, lá do seu tempo, que eram mais pesadas, o material é parecido, durava mais? Não era, hoje é material melhor, tal, mas não era tão, a bola não é tão, eu acredito que hoje as bolas são um pouco mais pesadas também. Também em função do jogo, para deixar o jogo um pouco mais lento. Porque às vezes a bola é muito dura, muito leve, também não controla, não dá tempo. Por que no teu áudio você não subia muito na rede, como o pessoal falava? Isso aí é uma característica. Eu acho que o tênis como o cara é dentro da quadra, mais ou menos como ele é fora. Você pega um jogador que joga de uma maneira muito agressiva, muito, arrisca muito. Se você for analisar fora da quadra, ele também é um cara que ele é meio assim, arrisca, tal, vamos supor, ao passo que um outro que é mais conservador, você vai ver, o cara vai comprar um carro, o cara demora 6 meses para comprar um carro, analisa todos os riscos, não sei o que, entendeu? Ele faz a coisa mais na certeza. O outro mais o perfil da personalidade aparece na quadra. Eu percebo isso. Dificilmente você vai ver um cara muito tranquilo, muito conservador fora da quadra e chegar lá dentro agressivo. É um esporte silencioso para jogar, né? Tem lá todo o protocolo da questão da regra. A questão do técnico ali, da orientação do futebol, enfim, de novo volto para o futebol. Olha, gritar, xingar. Tem jogador que reage bem com a bronca e tem jogador que não reage bem com a bronca. Como é que lida essa questão da relação técnico-emocional no tênis? A gente é bastante em jogos abertos e às vezes eu assisti jogo de basquete, vôlei e tal. Eu vi o cara do lado da quadra, o técnico falando com o jogador dele. Eu pensava assim, se fosse comigo, um jogo de tênis, eu entregava a raquete pro cara e falava, tchau, vou embora. Não funciona. Eu acho que ali no tênis funciona mais acalmar o cara. Olha, cuidado com tal bola. Às vezes uma estratégia. Uma estratégia, mas acalmar. Esse negócio não funciona. Não funciona.
Mas tem isso, né? Nos esportes, eu lembro aqui, sem mencioná-lo, o nome eu mencionando também, tinha um técnico do vôlei que já assistiu o vôlei, aí você ouve tudo, né? Na beira da quadra ali. Ele falava, puxa, mas desculpa a expressão, vou usar aqui só como referência. Esse cara é um animal, pô, ele berra com as meninas. Eu vi isso, eu vi. Fala lá, tchau, esse cara aí não dá, imagina treinando. Eu vi fazendo isso, o cara gritando, você é um burro, não sei o quê. Pô, e o cara não olhava por ele ali. O cara precisa de uma calma, tal. Né? Outro dia, essa semana eu vi, por acaso, um jogo lá do Flamengo, com acho que Osasco, lá, feminino também. O Bernardinho ali e tal, ele tava ali, a menina nessa sacar, ele olhava para ela e falava assim, calma, quer dizer, calma, em vez de acelerar, né? Gritar, sei lá, eu acho que mais para esse lado. Já que você falou dessa referência, o Zé Roberto Guimarães parece um lorde, né? Mesmo na hora de ficar bravo. Um lorde. Eu fui num evento com meu filho. Falando que as atletas falam isso. O meu filho trabalha numa firma, chamou UTR, que é uma firma que toma conta desse... não é um ranking, a pessoa tem um algoritmo lá, uma média mundial. Sim. E pelaquela média dá para saber exatamente como o jogador joga. E teve um evento em São Paulo e eu fui com ele e eu conheci o Zé Roberto, estava lá. O torneio foi lá onde eles treinam, lá em Barueri. Tá. E eu conheci ele lá, me apresentaram. Nossa, ele conversou, eu passei a tarde com ele, a impressão que ele me conhecia a vida inteira. Uma pessoa simpática, nossa, atencioso e calmo. Ele falou assim, Celso, eu queria ter sido jogador de tênis. Eu adoro tênis aqui. Uhum. Que bom. A gente estava falando do esporte aqui, dos biotipos, né? O Guga era muito alto, para quem não lembra, o Gustavo Kirten, mas o grandão, na tua época, não era comum, né? Ou que jogasse tão bem. Não, o grandão geralmente um bom saque, né? Geralmente um bom saque. Aí, às vezes, a gente fala assim, pô, com quem você vai jogar? Vou jogar o grandão, molão lá. Às vezes, conheci o cara americano, sabe? Aquele molão lá, faz ele correr, não deixa ele parado. Tenta devolver o saque, no fundo ele não deve ter o mínimo controle e tal. E geralmente esses caras tentavam sacar e ia para a rede, né? Porque o grandão... Mas hoje em dia os caras são muito ágeis. Muito rápido. A parte física hoje mudou demais, né? Antigamente a gente corria, sem muita orientação, corria 3, 4, 5, 10 quilômetros. No jogo. Não. Desculpa, antes preparação, tal, não sei o quê, sem nenhuma orientação, tal. Hoje a gente vê os caras dando pique curto, e aí faz sentido, porque é o que vai correr ali. Se bem que naquela época também os jogos eram mais longos, as trocas de bola eram mais longas, a raquete despachava menos a bola, então a bola era mais lenta. Como você é do clube, você vai, lógico, certamente conhecer ele, a gente vai lá brincar, né? Veterano de futebol e a turma do atletismo do Cabo Alcides. Sim, Aí ele vinha lá e falou, para que você precisa? Vai lá, joga de zagueiro, você precisa dar pique aqui de 10, 15 metros? Não, você vai dar 2 voltas, aquecer, depois você vai dar pique de 25, 10, 15, vamos acertar essa explosão de curta distância. Então, por aí, já é uma coisa... Condicionar o corpo para aquela circunstância. Você não vai dar 20 desses piques curtos durante um jogo, isso aí que seja uma situação, um ataque contra a defesa o tempo inteiro com um time ruim. Mas tem sentido, né? Aplicar a causa. E em função disso, os jogadores são cada vez mais rápidos. Muito bom. A gente falou sobre o olheiro aqui, estava contando para a gente, viu o menino de Jaú lá, o menino é muito bom, me impressionou. Como nos outros esportes, que essa ideia de olheiro funciona bem, depende... Funciona assim, se você vê uma criança que... Põe numa peneira 20 meninos bons lá, e fala, esse aqui... Aí você vai analisar, se ele tem talento, se ele é dedicado, né? O pai também muito... Os pais, porque muitas vezes os pais querem que o filho faça o que ele não fez. E aí que transferência de frustração, um perigo aí. Transferência de frustração. Às vezes a gente brincava comum, às vezes o menino vai lá, ganha uma partida,
torneio, vamos supor, em São Paulo, ganhar uma partida, vamos comer numa churrascaria, que não sei o quê, tá bom. Aí no dia seguinte o menino vai lá e perde para um outro lá que não era para perder. Ô pai, tô com fome, vamos comer um sanduíche. Que comer sanduíche, rapaz? Tem comida em casa, que não sei o quê, só pensa em gastar dinheiro. Quer dizer, é por aí. E isso aí seria uma cobrança silenciosa. Nem que o pai não fala claramente que ficou chateado que o filho perdeu, mas o menino percebeu. Quando eu ganho, meu pai e minha mãe ficam felizes, tal, quando eu perco. Quer dizer, a gente está falando disso, mas para a competição ao longo do tempo, né? Você falou de estimular a criança a jogar vários esportes. Primeiro que esporte, né? Necessário, fundamental aí mesmo. Mas o tênis não é um esporte barato, né? Não é um esporte. Para começar, tem que ser sócio de um clube. Precisa ser sócio de um clube. Aí, muitas vezes, o clube não oferece uma aula de graça. A rotina de treinamento com valor de despesa para treinar. Valor para treinar. Aí, sabe, quando paga, às vezes não paga um X, mas aquele tanto de aprendizado ali com o professor, às vezes não é suficiente. No meu tempo, a gente tinha ali, a gente batia com meu pai, às vezes, que fosse 20 minutos no dia, mas a gente saía para outras quadras, a gente passava a tarde inteira jogando, né? Por das férias a gente passava o dia jogando. Hoje é muito comum, o menino vai lá, faz aula com o professor, às vezes a mãe fica lá no carro, lá com o carro ligado, quer dizer, acaba a aula, já sai correndo com aquele menino para aula disso, aula daquilo, quer dizer, a chance de aprender é muito menor. Muito menor. Se eu pegar um cidadão como eu, que nunca pegou na raquete de tênis, né? Aí ele quiser, resolvi aos 50 querer brincar com o esporte, desenvolver. Quanto tempo leva para ter o mínimo de domínio para não levar de 6-0 sem nem pegar na bola lá? Então, isso vai dar facilidade. Às vezes a pessoa nunca jogou tênis, mas jogou futebol ou jogou um outro esporte, tem uma certa coordenação. Tá. Porque a bola de tênis é pequena e ela é muito viva. Ela pula, entendeu? E aí no começo, quem nunca fez esporte tem dificuldade de acostumar com esse pulo da bola, mas quando já tem um pouco de facilidade e tal, sabe, dentro do nível, 6 meses, 1 ano, consegue trocar uma bola, com uma outra pessoa que também consiga trocar bem a bola, né? Mas eu acho que sim. Você falou, só para pegar outra parte lá que a gente está fazendo dos recortes aqui da cronologia, que em determinado momento você, enfim, felizmente falou, tenho uma doença neurológica, não vou poder fazer o que eu fazia, não me interessa pessoalmente, uma escolha pessoal, ficar lá disputando chave só para dizer, vou caminhar minha vida para aqui. Aí teve uma fase de adaptação, né? Transição para adaptação na própria maneira de conviver com o esporte e a vida. Isso durou um certo percurso e até você tocar a sua trajetória. Na verdade, quando eu parei de jogar, eu não tinha ideia da doença. Eu parei de jogar porque eu achei que eu não ia sair daquilo, que eu, sabe, não é uma coisa assim, treina mais um pouco. Eu costumo falar assim, o tênis vamos supor, uma criança, um jovem, vai lá, termina o colegial, presta para uma faculdade federal, faculdade difícil federal, aí não passou. Mas também fez o colegial, aí faz um ano de cursinho, lá presta de novo, não passou. Aí 3, 4, 5. Eu acredito, posso estar completamente enganado, eu acredito que esse cara não vai passar. Ou ele não estuda errado, ou ele não tem inteligência para assimilar o que ele estuda, e no tênis é igual, sabe, o menino joga bem, nossa, 15, 16, fantástico, o menino vai explodir, 17 anos, nada, 18, 20, nada, 21, 22, 23, babará, ele vai sair daqui, não adianta achar que com 25 ele vai explodir, vai começar a ganhar todo mundo. Essa é a minha opinião. Então eu já estava naquela fase, eu falei, daqui não vai sair mais nada, aí eu resolvi parar. Vou citar alguns ídolos aqui de alguns esportes apenas como referência, né, para a minha geração, para perguntar do seu no tênis como funciona. Se falar no futebol, sou santista, Pelé, sem dúvida, embora tenha outros tantos ótimos jogadores. Lembrar do boxe aqui para fugir da rotina de um esporte, fala Sugar Ray Leonard, o basquete, Michael Jordan e assim por diante. Do tênis eu lembro de Bjorn Borg. Para você? Os meus primeiros ídolos eram o Rod Laver, o australiano Rod Laver,
de vez em quando aparece lá na Austrália, alguns torneios, Thomas Koch e o Borg também. O Borg, eu joguei muitos torneios que ele também estava jogando e quando eu podia, eu não perdia um jogo dele. Eu achava ele fantástico, a pessoa dele, e ele era muito respeitado pelos outros jogadores. Muito. Ele era um cara diferenciado, muito. Em Roland Garros, vestiário e tal, tinha um corredor ali na entrada e lá no fundo tinha que nem uma sala de TV, assim, uns sofás e tal. E o pessoal às vezes ficava a televisão ali ligada passando o jogo da quadra central. E o vestiário era na quadra central, embaixo. Tá. E aí tal, o pessoal brincando ali, os jogadores tal, às vezes ótimos jogadores brincando, jogando baralho lá. E aí de repente vinha o Borg com a bolsa nas costas tal, não sei o quê. Às vezes ele parava assim, ficava de pé vendo o pessoal jogar ali, ficava todo mundo em silêncio, continuava jogando, mas mudava o negócio. Aí o Borg saía e às vezes um pouco antes do jogo, o cara lá, o funcionário do torneio, chegava, ó, fulano, vai se preparar que daqui mais ou menos meia hora você vai entrar na quadra central contra o Borg. Quer dizer, o cara ia se trocar. E aí, às vezes, o cara falava assim pro pessoal, oh, entra aqui no meu lugar, vai jogando aqui, daqui a pouquinho eu tô aqui. Vou ali, deu uma surra ali. Quer dizer, o cara não falava. Mas ele ficava ali, o Borg era sensacional. Muito bom. Diz que tem hoje uns documentários, né, de tênis que falam, eu não lembro agora se era do Pete Sampras ou do Federer, que ele tinha um tipo de movimento que ele ficou a exaustão, repetindo por causa do técnico dele, para que ele atingisse aquele nível de perfeição com aquela manobra com a mão contrária ao que ele tem maior domínio, né? Ah, isso é muito comum, isso é muito comum. Uma vez teve uma Copa Davis Brasil e Austrália, que o Brasil perdeu da Austrália lá, o Guga estava no auge. E aí na semana seguinte teve um torneio, os Jogos Abertos no interior em Rio Preto, e eu estava com a equipe de Bauru, e eu encontrei com um cara, Paulo Campos. Paulo Campos na época era presidente da federação e ele tinha uma firma que fazia quadra de tênis. E aí eu falei pro Paulo, eu acho que a relação do Guga e o Larry, assim, com a mesma coisa assim, bem light, pai para filho. Ele falou, não é assim não, Celso. Ele falou, eu sei porque eu fiz a quadra lá, uma semana antes, durante o treinamento, o técnico não me lembro quem era, se era o Ascioli. Aí o pessoal do Brasil treinando ali, e o Guga e o Larry, o técnico do Guga, sentado na arquibancada, que ele não era o técnico da equipe. E aí acabava o treino lá, 2-3 horas de treino, o Larry falava assim, o Ascioli falava assim, pessoal, vamos tomar um banho, vamos almoçar tal lugar ali e tal, e 3 horas da tarde a gente volta aqui, treinar de novo e tal. Aí o pessoal começava a guardar as coisas, o Larry pulava dentro da quadra. Não, Guga, você fica. Você fica, não estou gostando da sua esquerda. Ele falou assim, o pessoal já tinha tomado banho, já estava comendo, e o Guga lá, com a cara amarrada, mas batendo à esquerda, não dava um pico. Quer dizer, não era uma coisa que, cara, é iluminado. É no ralo, né? Tem que ralar. Não tem jeito, né? Celso, muito obrigado por você ter vindo conversar com a gente aqui, compartilhar essas histórias sensacionais da tua trajetória, né, e dessa alegria de te ver no clube passando lá, você com a cadeira rodando para lá e para cá, tentando achar os movimentos no braço aí. Essa alegria de viver, imagino que seja uma força interior gigantesca, que é admirável. Eu costumo, antes de reclamar, eu costumo nem olhar para trás, olhar para o lado. Tem gente muito, né, muito pior, muito, sabe? Então eu acho que, apesar de ter isso, eu acredito que eu tenho uma boa cabeça. Eu falo assim, enquanto a cabeça funcionar, eu vou levando. O corpo a gente vai. E eu costumo falar, às vezes a pessoa fala assim, pô, mas você vai em tal lugar. Nossa, como é que. Eu falo, aleijado todo mundo na rua, ajuda. O cara fala, não sei o que no mercado, tu quer ajuda? E é verdade, é verdade. Então, vamos em frente. Obrigado. Obrigado, eu.
No Câmara Livre a gente conversou com Celso Eugênio Sacomandi, canhoto, caçula. Até nosso próximo encontro.